Boa noite. Hoje o programa A Busca Espiritual de Elvis vai trazer o X da questão da sua fé. Paramahansa Yogananda, o mestre, o guru, o yogi, é considerado um dos maiores emissários da antiga filosofia da Índia para o Ocidente. Através da Self-Realization Fellowship, a organização que fundou ao chegar aos Estados Unidos foi pioneiro ao promover a prática da meditação por meio das lições que os estudantes recebiam em casa através do correio, para cumprir a sua missão mundial de difundir as técnicas da Kriya Yoga. Elvis Presley estava muitíssimo interessado na Kriya Yoga. Eu estou fazendo uma introdução para o audiobook que daqui a alguns instantes você vai escutar. Então tudo o que eu estou dizendo aqui, algumas fotos que eu vou mostrar, vai ser de grande valia para você poder entender o texto a seguir, para você ter mais imagens, você ter mais conexões com o assunto que vai ser tratado daqui a pouco através do relato de Larry Geller. Então, Elvis Presley, em busca da sabedoria da Kriya. Paramahansa Yogananda difundiu Kriya em alta escala para o público em geral, através do seu livro, em um livro que Elvis Presley adorava, Autobiografia de um Yogi. Também o exemplar em português, se você quiser se aprofundar ainda mais no que Elvis Presley acreditava, na fé de Elvis Presley, naquilo que lhe chamava a atenção. Então, Kriya, o sistema consiste em técnicas iógicas que aceleram o desenvolvimento espiritual e ajudam a alcançar um profundo estado de tranquilidade e comunicação com Deus e com o próprio eu superior. Era justamente nisso que Elvis estava interessado. Sri Dalai Mata foi uma importante líder espiritual americana e uma discípula direta de Paramahansa Yogananda, que foi pessoalmente escolhida e treinada por Yogananda para conduzir a organização por ele fundada. Então, Dayamata, como vimos, foi presidente da organização religiosa Self-Realization Fellowship, que existe até os dias de hoje, inclusive com sede em São Paulo. O Jardim da Meditação, onde Elvis hoje e seus familiares estão enterrados, na época, Elvis se inspirou nos jardins da organização religiosa. Então ele fez esse recanto para meditação em sua casa. Então nas fotos a seguir você vai ver o lugar de descanso de Elvis hoje e também vai ver Elvis na década de 60 com Priscila no mesmo local, inspirado na organização, nos jardins da organização religiosa.
Então, tudo isso que eu tentei passar para vocês até agora, essa introdução, a partir de agora, no audiobook, com muito mais detalhes. Tenham uma ótima experiência. A busca espiritual de Elvis, parte 6. Elvis sentiu uma forte atração pelos ensinamentos de Paramahansa Yogananda. Ler e discutir os livros que eu trouxe para ele não eram mais suficiente. E então, um dia, durante uma pausa para o almoço nas filmagens de feriado no harém, nos fundos da MGM, Elvis se aproximou de mim com a formalidade artificial de quando estava particularmente sério. Larry, acho que estou pronto para ser iniciado no Kriya Yoga. Abrindo em uma página que ele havia marcado em um dos livros de Yogananda, Elvis apontou e leu uma linha que ele havia sublinhado. Quando Kriya é praticado durante a meditação, acelera enormemente a evolução espiritual da pessoa. Yogananda havia dominado a antiga arte da Kriya Yoga, uma técnica avançada de meditação que ele aprendeu com seu guru Shri Yukteswar, descrita em uma introdução a uma coleção de obras de Yogananda como de uma linha de gurus exaltados. Como este mestre explicou a seu pupilo, Kriya Yoga é um instrumento pelo qual a evolução humana pode ser acelerada. Esta é a contribuição única e imortal da Índia para o tesouro mundial de conhecimento. Foi mais tarde, através de Yogananda, que o Kriya Yoga foi trazido para o Ocidente. Elvis largou o livro e olhou diretamente nos meus olhos. Então, Elvis perguntou com seriedade: "Você vai me iniciar?" Expliquei que ele teria que passar por estágios sucessivos de meditação por um determinado período de tempo e estudar uma série de lições na sede da Self-Realization Fellowship. Como eu disse a ele, isso não era algo a ser assumido levianamente, e aqueles de nós que foram iniciados prometeram não encorajar ninguém a abreviar os requisitos. Você não gostaria que eu quebrasse meus votos sagrados, não é mesmo? Um brilho diabólico surgiu nos olhos de Elvis. O diabo que não. Vendo a expressão preocupada em meu rosto, ele sorriu de forma tranquilizadora. Estou apenas brincando. Bem, mais ou menos brincando. Eu realmente quero saber os segredos da Kriya Yoga. Que tal aquela senhora da Self-Realization, de que você me falou? Acha que ela me ajudaria? Paramahansa Yogananda passou a ser reconhecido como uma das figuras espirituais mais proeminentes de nosso tempo. Um emissário para o Ocidente da antiga sabedoria da Índia. Sua vida e ensinamentos continuam a ser uma fonte de luz e inspiração para pessoas de todas as raças, culturas e credos. Ao longo das 3 décadas seguintes, Paramahansa Yogananda contribuiu de forma abrangente para uma maior consciência e apreciação no Ocidente da sabedoria espiritual do Oriente, por meio de seus escritos, palestras e a criação de templos e centros de meditação da Self-Realization Fellowship, primeiro em Los Angeles e depois em todo o mundo.
Ele apresentou a centenas de milhares de buscadores da verdade a antiga ciência e filosofia da yoga e seus métodos aplicáveis de meditação. Paramahansa Yogananda morreu a 7 de março de 1952, entrando no que os hindus chamam de Mahasamadhi, uma saída consciente do corpo do mestre iluminado por Deus na hora da morte física. Seu falecimento foi marcado por um fenômeno extraordinário. Por 20 dias, seu corpo ficou em um caixão coberto de vidro, não corrompido pelos processos normais de decomposição. Uma declaração autenticada assinada pelo diretor do Forest Lawn Memorial Park afirmava: há ausência de quaisquer sinais visuais de decomposição no cadáver de Paramahansa Yogananda. Oferece o caso mais extraordinário de nossa experiência. Nenhuma desintegração física era visível em seu corpo, mesmo 20 dias após a morte. Nenhuma indicação de mofo era visível em sua pele, e nenhum ressecamento visível ocorreu nos tecidos corporais. Este estado de preservação perfeita de um corpo é, até agora, único. Nenhum odor de decomposição emanou de seu corpo. A aparência física de Yogananda, em 27 de março, pouco antes da tampa de bronze ser afixada ao caixão, era a mesma de 7 de março. Ele parecia, em 27 de março, tão fresco e não afetado pela decomposição como esteve na noite de sua morte. Elvis se demorou muito no best-seller internacional de Yogananda, Autobiografia de um Yogi. O que o atraiu foi saber que, embora Yogananda fosse hindu, ele não negava nenhuma outra fé, incluindo o cristianismo e o judaísmo. De fato, um dos objetivos declarados de sua Self-Realization Fellowship era provar a verdade prática nos ensinamentos imortais de Jesus Cristo. Outros objetivos da Self-Realization chamaram a atenção de Elvis: libertar o homem de seu sofrimento triplo, doenças físicas, desarmonias mentais e ignorância espiritual. A Self-Realization Fellowship cresceu sob a direção da discípula e secretária pessoal de Yogananda, Shri Daya Mata, após sua morte. Telefonei para Shri Daya Mata e expliquei o profundo interesse de Elvis por Yogananda e seus ensinamentos, e seu desejo de conhecê-la e ser iniciado na Kriya Yoga. Daya Mata, cujo nome significa Mãe da Compaixão, conheceu Paramahansa Yogananda em 1931, quando, aos 17 anos, ela assistiu a uma série de palestras que ele estava dando em sua cidade natal, Salt Lake City, Utah. Por mais de 20 anos, ela fez parte do pequeno círculo dos discípulos mais próximos de Paramahansa Yogananda, servindo como sua secretária confidencial e assumindo maiores responsabilidades espirituais e administrativas, conforme o escopo das atividades da sociedade aumentava. Nos últimos anos de sua vida,
Paramahansa Yogananda começou a falar abertamente sobre o papel de destaque que Daya Mata desempenharia no futuro. Pouco antes de seu falecimento, quando Paramahansa lhe disse que logo deixaria seu corpo, ela perguntou como seu trabalho poderia continuar sem ele. Com serena humildade, ele respondeu: lembre-se disto. Quando eu partir, apenas o amor poderá tomar o meu lugar. Absorva-se noite e dia no amor de Deus e dê esse amor a todos. Essas palavras permaneceram como a inspiração que orientou sua vida. Uma noite, por volta das 9 horas, uma semana depois de meu telefonema, fomos de carro até o centro monástico, ao retiro religioso no topo do Monte Washington, em Los Angeles, acompanhados por alguns membros da comitiva de Elvis. Ei, Larry, é hora de os caras saberem algo além de Hollywood e Memphis, disse Elvis. Eu gostaria de passar algo para eles. Elvis imediatamente sentiu uma afinidade especial por Daya Mata, que era linda, tanto espiritual como fisicamente, com cabelos grisalhos e uma voz muito doce, quase infantil. Ela sentiu o mesmo em relação a ele. Como outros no mundo espiritual, ela percebeu um propósito sério por trás da busca de Elvis. Shira Daya Mata convidou Elvis e eu até sua sala de estar, no 3º andar. Depois de um momento de silêncio, ela se virou para mim com um brilho caloroso nos olhos. Ela sorriu afetuosamente. Larry, gostaria de passar algum tempo a sós com Elvis, se não se importa. Desci as escadas e me juntei aos outros. Quando Shira Daya Mata e Elvis desceram as escadas, 1 hora depois, Elvis estava radiante de orgulho. Ele segurava em suas mãos 2 volumes encadernados contendo lições, suas instruções para o ano seguinte para se preparar para sua iniciação em Kriya Yoga. Quando ele saiu com um convite para voltar a qualquer hora que quisesse, vários monges fizeram fila na porta para nos desejar boa sorte. Uma das irmãs da ordem presenteou-o com uma cesta de pêssegos orgânicos cultivados na propriedade. Ele estava visivelmente comovido. É tão comovente, Daya Mata disse suavemente, ver alguém tão famoso dedicar seu tempo e interesse para nos visitar. Elvis apertou a mão dela. Esta é a minha primeira visita, irmã, mas não a última. E não foi. Elvis ia lá com frequência e, como outros que conhecem Daya Mata, a chamava de Ma, abreviação de Daya Mata e de mãe. Ele passou muitas noites com ela e, como qualquer pessoa que o conheceu, ela passou a amá-lo por sua bondade essencial. Elvis pensava nela como sua mãe espiritual. Ela viu nele uma essência que era mais profundamente espiritual do que ele imaginava. Final da parte 6. Amigos e amigas, fãs de Elvis Presley, até o próximo vídeo com mais sobre o rei do rock. Elvis Forever.